Nunes. Senhor presidente, senhores senadores, eu já apresentei um primeiro relatório, que conclui pela apresentação do substitutivo a essas três proposições que estão tramitando aqui na nossa comissão. O projeto do senador Antônio Carlos Valadares, o senador Vital do Rego e o projeto que resultou da CPI da espionagem. Foram apresentadas 29 emendas depois da apresentação desse meu relatório. Eu penso, então, senhor presidente, que não é necessário eu retomar a análise do conjunto da matéria, mas podemos, se concordarem os colegas, ir direto à análise de cada uma das emendas. Eu começo pelas emendas da senadora Ângela Portela. A emenda número 2, suprimir a excepcionalidade de aplicação da norma, inciso 4º, parágrafo 2º, artigo 3º, quanto aos dados anonimizados e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de estrangeiros ou pessoas não residentes no país, como proposto por mim. A presente norma volta-se à proteção dos dados identificáveis ou identificadas, conforme, inclusive, assim definimos os conceitos. Por essa razão, afigura-se razoável excluir da abrangência normativa os dados anonimizados, o que de plano já afasta a proposta similar da emenda 13. Quer dizer, o projeto exclui os dados anonimizados da sua abrangência. Ele não trata dos dados anonimizados, trata dos dados pessoais onde se possa identificar. De modo que os dados anonimizados não são abrangidos pelo projeto. Na medida que forem desanonimizados, aí sim eles passam a ser protegidos, né? Por outro lado, a disciplina de tratamento diversificado aos dados pessoais de pessoas estrangeiras, em um segundo lugar sobre a questão, pode efetivamente traduzir uma distinção indevida com relação aos dados pessoais de cidadãos brasileiros. Nesse sentido, acolhemos em parte a emenda número 2, para suprimir do texto substitutivo as alíneas B e C do inciso 4º do artigo 3º do artigo 2º, parágrafo 3º do artigo 2º, adequando-se à redação do dispositivo ao final, e nesse sentido somos pela rejeição da emenda número 13. Quer dizer, a emenda número 13 rejeito e a emenda 2 acolho em parte. Quanto à emenda 3, que amplia o conceito de dados pessoais, muito embora seja salutar a intenção proposta no sentido de se garantir que números identificativos, dados locacionais e identificadores eletrônicos sejam também considerados dados pessoais, entendemos que a nossa redação anteriormente proposta já é por demais aberta, de modo a incluir também tais elementos identificadores, né? Quer dizer, dados pessoais, não importa a maneira pela qual esses dados são ligados a uma pessoa, se é por meio eletrônico ou se é por bilhete escrito, né? Podendo ligar esse dado a uma pessoa, ele é protegido. Enfim, a definição que eu dou no meu substitutivo já abrange todas as formas de identificação possíveis de dados para protegê-los. Portanto, eu sou pela rejeição da emenda 3. A emenda 4 tem um duplo propósito: disciplinar a proteção de dados anônimos que, organizados, permitam a identificação do titular e proibir a desanonimização de dados pessoais. É uma palavra, eu até procurei saber se existe no dicionário, para meu espanto existe. Desanonimização. Anonimizar é tornar um dado identificável em dado anônimo, que é o que se usa no momento em que se colhe o dado, ou mesmo no momento em que se trata o dado. E desanonimizar é transformar um dado anônimo num dado pessoal, quer dizer, revelar qual é a pessoa que deu origem a esse dado.
Bom, é identificação, no fundo, mas é um jargão aí utilizado no meio. Identificação seria melhor, né? Permite a identificação do titular e proibir a desanonimização de dados pessoais. Entendemos que a norma, tal como proposta, deixa claro que os dados anonimizados ou anônimos são aqueles relativos a um titular que não possa ser identificado, tal como definimos o seu conceito legal. Portanto, se por qualquer técnica, mecanismo ou procedimento for possível identificar o titular dos dados inicialmente anônimos, estaremos diante de uma atividade legalmente conceituada como desanonimização, o que já atrairia a disciplina que conferimos no parágrafo 4º do artigo 3º, tornando desnecessário repisá-la como propõe a emenda. Aliás, é um tema já proposto na emenda 13, né? E rejeitada. Ademais, quanto à vedação de desanonimização, não reputamos adequada. Para a eficácia da proteção de dados pessoais, basta que se atribua o mesmo status de garantias, direitos e deveres dos dados pessoais aos dados desanonimizados. Sendo desanonimizado, ele passa a ser protegido. Então, somos pela rejeição da emenda 4. A emenda 5, a despeito da sua relevância e mérito, não se compatibiliza com o texto substitutivo. Isso porque se revela inócuo estabelecer o conceito legal de encarregado, quando não se propõe nenhuma disciplina específica ou genérica a esse indivíduo. Somos pela rejeição da emenda 5. Quer dizer, por exemplo, se uma empresa trata um dado, não importa saber que é um encarregado do tratamento, a empresa é a responsável. Sou pela rejeição. A emenda 6 e 20 são similares. Pretendem evidenciar o princípio da não discriminação. Concordamos com a proposta. Porém, é preciso deixar claros os contornos dessa discriminação proibitiva, uma vez que há discriminações que podem, e de fato o são, permitidas pelo ordenamento jurídico vigente, como é o caso da discriminação para a oferta de certos produtos ou serviços, como crédito bancário, apólice de seguro, etc. Portanto, somos pelo acolhimento das emendas 6 e 20 na forma proposta pelo substitutivo. A emenda 7 visa suprimir a proposta do reconhecimento do interesse legítimo. Não concordamos com essa sugestão por entender que se trata de um mecanismo necessário para equilibrar os diversos interesses em torno da temática da proteção de dados pessoais, sem prejudicar a inovação tecnológica e, assim, impedir o desenvolvimento social fundado na tecnologia através da reformulação constante de modelos de negócio, especialmente digitais. Somos pela rejeição da emenda 7. A emenda 8 é oportuna, busca sedimentar na cártula dos direitos básicos do usuário disciplina já tratada no substitutivo, mais precisamente no artigo 10. Ela não prejudica, pelo contrário, ela reforça. Somos pela aprovação. A emenda 9 segue na linha da nossa proposta no sentido de conferir um conjunto muito específico de atribuições à autoridade competente, que espera-se seja um novo organismo central e nacional a ser criado pelo Poder Executivo Federal e que não poderia ter sido criado por um projeto de iniciativa parlamentar como esses que estamos relatando. Essas emendas, ela trata de futuras atribuições, dá diretrizes para a criação desse órgão. Somos pela aprovação da emenda 9. A emenda 10 e 16 têm intenções convergentes. A criação de regras de boas práticas para empresas responsáveis pela coleta, tratamento e uso de dados pessoais. Concordamos com ambas as propostas, mas optamos pela redação, com pequenas modificações, da emenda número 16. Somos, pois, pelo acolhimento parcial das emendas 10 e 16 na forma substitutiva. A emenda número 11 encontra proposta similar no próprio texto do substitutivo, mais precisamente nos artigos 24 e 25. No entanto, revela-se mais completa e objetiva, razão pela qual somos pelo seu acolhimento, emenda 11, com modificações e adaptações dos citados dispositivos nesse substitutivo. A emenda 12 reveste-se possivelmente
de uma cautela excessiva. Da forma como proposta, a norma aplica-se aos casos previstos nesse substitutivo que parecem, à primeira vista, contemplar o intuito da abrangência sugerida pela emenda 12. Portanto, nós somos pela sua rejeição, por considerar-lhe de alguma forma prejudicada pelo próprio texto do substitutivo. Uma vez que o texto, ora proposto, exclui de sua abrangência normativa disciplinas jurídicas em torno dos dados anonimizados, não se afigura razoável a proposta trazida pela emenda 14. É o mesmo tema, os dados anonimizados. Somos pela sua rejeição. A emenda 15 objetiva reformular o regime de proteção da segurança da informação, além de incluir um elemento adicional de comunicação obrigatória pelo responsável em caso de vazamento de dados, a dimensão do incidente. Discordamos da totalidade da proposta. A primeira parte, no tocante à disciplina de adoção de mecanismos de segurança, nossa proposta remete o detalhamento da questão à regulamentação da autoridade competente. Daí ser desnecessário e até mesmo não recomendável positivar essa questão, que estará sujeita à evolução natural e constante da tecnologia e norma legal, no sentido estrito, que tem uma vocação à permanência. Por outro lado, exigir que o responsável comunique a dimensão do incidente, sem apresentar parâmetros para sua conceituação e compreensão, é criar uma obrigação legal aberta, subjetiva e temerária. Portanto, somos pela rejeição dessa emenda 15. A emenda 17 apresenta um conceito peculiar e muito bem fundamentado em torno do que deveria se entender por dados pessoais sensíveis. Sucede que, da forma como proposta, muito embora tenhamos compreendido a intenção, o zelo com o estudo da matéria e as preocupações do autor, reputamos temerário vincular um conceito legal tão caro ao indivíduo ao resultado do tratamento, ou seja, a produção de um dano. O dado pessoal sensível, em nosso entender, a despeito das considerações do nobre autor da proposta, deve ser focado na natureza do dado em si e não no resultado do tratamento. Somos, portanto, pela sua rejeição. A emenda 18 está contemplada já na seção 3ª do capítulo 3º do substitutivo, portanto, não é necessária a sua acolhida. A emenda 19, muito embora no mérito absolutamente razoável, necessitaria de maior maturação quanto à sua aplicabilidade, o que será possível na tramitação dessa matéria, que ainda passará por mais 2 comissões. Isso porque muitos dos direitos e garantias assegurados no tratamento de dados pessoais no âmbito privado não podem ser simplesmente transferidos aos bancos de dados públicos nas áreas de segurança pública e defesa nacional. É o caso do direito ao conhecimento do tratamento de dados pessoais. Para a segurança social, é imprescindível, à primeira vista, que tais informações sejam do conhecimento exclusivamente do setor público, para fins de direcionamento de políticas públicas ou de ações administrativas necessárias. Ou ainda, o direito ao cancelamento de dados, o que não pode ser garantido ao cidadão, uma vez que o interesse aí em evidência é o público, é o coletivo. É uma matéria de alta indagação essa proposta pelo senador Randolph, nessa emenda, que eu acho que ela seria melhor analisada na Comissão de Constituição e Justiça, para verificarmos a sua aplicabilidade e, no caso, se deve prevalecer em matéria de segurança pública e defesa nacional o interesse coletivo ou o interesse individual. É uma matéria, portanto, de alta indagação, que deveria ser examinada com mais profundidade na Comissão de Constituição e Justiça, no meu entender. Provisoriamente, então, optamos pela rejeição. A emenda 20, embora muito relevante, meramente exemplificativa, pode ser relevante na medida em que consideramos o valor social da norma e somos pela sua aprovação. A emenda 22 também tem parecer pela aprovação na forma do substitutivo. A emenda 23 também não se mostra adequado ao regime jurídico ora proposto, uma vez que a presente proposta de lei excetua de sua aplicabilidade os dados pessoais tratados no âmbito jornalístico. Somos pela sua rejeição. A emenda 25 torna ainda mais restritivo o regime jurídico que disciplina o consentimento do titular, estabelecendo requisitos adicionais e regramentos inovadores, tal como o consentimento granular, que é o consentimento
de tratamento ou de coleta de parte dos dados. Reconhecemos a importância das ponderações do nobre autor. No entanto, entendemos por demais excessivas as sugestões trazidas pelo parlamentar, na medida em que podem engessar por completo a inovação tecnológica baseada numa superproteção de dados pessoais. Optamos por consignar um ponto de equilíbrio, pelo que reputamos já suficientes as regras apresentadas pelo substitutivo e, portanto, somos pela rejeição dessa emenda. A emenda 26 é pertinente, porém não em sua totalidade. Concordamos com a reformulação do texto substitutivo no sentido de uniformizar as disciplinas conferidas ao consentimento, mas optamos por deixar claro que o consentimento expresso somente se exigirá quanto aos dados pessoais sensíveis, tais como já propusemos no substitutivo. Portanto, somos pelo seu acolhimento parcial, emenda 26. A emenda 27 parece colidir com as outras propostas já consignadas no texto. O artigo 4º e 6º já conferem o Estatuto Mínimo de Proteção, inclusive de forma a assegurar o princípio do consentimento, que é como um direito básico, que, aliás, é uma das digamos assim, dos temas essenciais dessa disciplina legal. Por exemplo, o consentimento tem que ser claro, tem que ser inequívoco, tem que ser positivo. A emenda 29 é pertinente e oportuna, pela sua aprovação. E a emenda 30 propõe a inserção do requisito de antecedência à disciplina do consentimento. A proposta salutar, porém, esbarra nos diversos modelos de negócio hoje em curso, em que, não raro, promovem o tratamento de dados de forma simultânea ao consentimento. É o que é tecnologicamente possível. Ao mesmo tempo que eu consinto, o dado é tratado. Daí exigir-se o consentimento prévio, talvez demande uma reflexão mais aprimorada sobre as diversas formas de realização dessas atividades, o que poderá ser feito na Comissão de Defesa do Consumidor. Somos, no momento, pela sua rejeição. Dessa forma, atentos à demanda crescente da sociedade brasileira, acolhemos as importantes contribuições contidas no PLS 330, 200 de 2013, 131 e 181 de 2014, com alguns aprimoramentos que são incorporados ao substitutivo que apresenta. É importante destacar que o nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma a impedir o desenvolvimento e a inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, sem desprezar a natureza globalizada do mercado de consumo. São propostas, senhor presidente, que vão na linha do Marco Civil da Internet, na linha de um desenvolvimento do direito brasileiro de proteção à privacidade, né? E, aliás, na linha que se opõe ao processo, àquela que inspira um projeto de lei que hoje é em tramitação da Câmara dos Deputados, que visa a reformar o Marco Civil no sentido inverso à sua inspiração original. Senhor presidente, é isto. Nos demais, eu já pude apresentar as considerações a respeito do projeto, das proposições, na reunião em que apresentei a análise dessas proposições que Vossa Excelência me deu para relatar, com muita honra para mim. Obrigado, senador. Está em discussão. Senhor presidente, eu queria cumprimentar primeiramente o senador Aloysio pelo exaustivo trabalho, pela dedicação de Sua Excelência a essa matéria. Eu quero compartilhar, agradeço muito a elogio de Vossa Excelência, mas houve um envolvimento de vários senadores, a começar pelos autores. Eu não sou autor, sou um relator, e houve um interesse grande por parte do nosso colega, inclusive Vossa Excelência, na apresentação de emendas que muito contribuíram para o aprimoramento do meu modelo substitutivo. De fato, senador Luiz, mas a Vossa Excelência cobriu o trabalho de relator e conseguiu sintetizar
com a prudência necessária, o que é a mediação do sentimento dessa comissão. Eu queria destacar um aspecto que o senador Aloysio coloca aqui, relativo ao mérito da matéria e ao substitutivo, inclusive, de Sua Excelência, que vai, no momento em que a comunidade de informações, a comunidade, as redes sociais, todos se preocupam com o movimento que está ocorrendo na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, senhor presidente, o senador Aloysio já destacou, tramita 2 projetos de lei, um é de autoria do deputado Hildo Rocha, que já é o PL 215 de 2015, já foi inclusive apelidado, denominado de PL espião. Veja a incongruência, o absurdo, o anacronismo da matéria. Ela propõe um aumento das penas de crimes contra a honra ocorridos na internet, retira a exigência de ordem judicial para acesso a informações pessoais por parte de autoridades investigativas, notadamente comissões parlamentares de inquérito, polícia, Ministério Público, políticos em geral. Ou seja, é um atentado à grande conquista que tivemos aqui no Congresso Nacional, que foi o Marco Civil da Internet, que o senador Aloysio aqui destacou. E, em boa hora, essa comissão vai apreciar, e eu tenho certeza que agora aprovar o PL, o projeto de lei proposto originalmente pelo senador Antônio Carlos Valadares, e com esse parecer substitutivo do senador Aloysio, porque essa matéria vai na contramão do debate que está sendo produzido na Câmara. Essa matéria reforçará os mecanismos que tem para o trânsito dos dados pessoais existentes na internet. Então, quero cumprimentar o senador Aloysio, principalmente por este mérito, porque em um momento que existe uma ameaça também a direitos fundamentais, como essas matérias que estão tramitando na Câmara dos Deputados, essa comissão, no dia de hoje, eu tenho certeza, aprovará por unanimidade dos votos um projeto de lei com um belo substitutivo que reforça a necessidade da proteção dos dados pessoais da internet. Nunca demais destacar, eu acho que a novidade da onda e dos tempos da internet que vivemos é a liberdade de informação que existe lá. É a possibilidade de não ter as amarras da internet ser território livre. Obviamente, como território livre, pode ser espaço para excessos. Mas em nada justifica qualquer tipo de limitação a um espaço como esse. Em nada justifica criar mecanismos em que transforme a rede de dados, a internet brasileira, em uma espécie, e é esse o sentido dos PLs que vem na Câmara. O PL que for na Câmara, se for aprovado, e oxalá, se Deus quiser, não será, porque também virá aqui pelo Senado, a gente se transforma numa sucursal da Coreia do Norte, senador Aloysio. Há quem goste disso, né? Pois é, lamentavelmente. E o direito individual, o direito fundamental, eu considero um dos mais importantes direitos e conquistas civilizatórias ocorridas consolidadas desde as revoluções liberais do século XVIII e do início e do final do século XVII e do final do século XVIII. Essas conquistas conceituadas, previstas em todas as declarações de direitos na nossa Constituição, não pode, principalmente em relação à internet, serem ameaçadas. Cumprimento Vossa Excelência, senador Aloysio, pelo belíssimo trabalho e pelo que nós iremos aprovar hoje. Com a palavra, o senador Volta. Senhor presidente, eu quero também, assim, parabenizar de forma muito enfática o trabalho feito pelo senador Aloysio. Porque essa é uma matéria muito, eu diria, senador Aloysio, até com um grau de incidência enorme na sociedade, já que essa questão terminou indo de forma pulverizada, chegando em cada cidadão. A maioria das vezes nós tratamos matéria aqui que a gente sempre faz algo muito mais amplo, coletivo e tal, sem, às vezes, a preocupação do detalhe. Como é que um interesse coletivo, como é que ele invade ou o interesse econômico ou o interesse mais amplo, como é que ele agride o cidadão e como é que ele põe em risco
o que efetivamente estava sendo feito para atender alguém, termina prejudicando alguém. E Vossa Excelência teve a capacidade enorme até de, num processo desse, não construir um tratado de Tordesilhas, mas efetivamente até caminhar para um processo que pudesse enxergar, não como lei geral, mas como um integrador das diversas faces que o projeto propõe. Eu acho que essa é uma questão importante. Que, aliás, como disse muito bem Vossa Excelência, os autores até se preocuparam muito com isso. Acho que Vossa Excelência deu o que nós poderíamos chamar de o molho para que esse negócio pudesse funcionar. Porque se a gente for ler, por exemplo, uma parte expressiva do que está na proposta original do capítulo 5º da proposição do senador Vital do Rego, por exemplo, ele faz, inclusive, estabelece uma relação com tratados, com convenções. Nós tivemos uma grande discussão dessa matéria nos organismos internacionais, o próprio Tratado de Budapeste, enfim. E o senador Vital se preocupou com isso e Vossa Excelência faz exatamente, eu diria, a ampliação dessa ligação. Tá? Ou seja, na medida que Vossa Excelência consegue arrumar aí o chamado âmbito de aplicação, que eu acho que é um negócio importante, e faz Vossa Excelência com muita maestria no aproveitamento das emendas e fazendo exatamente essa consecução aí, ou seja, essa coisa... o passo seguinte, porque não adianta só a lei, senador Aloysio, tratar o que é o âmbito, o que é o campo de aplicação, sem efetivamente entrar no contexto, por exemplo, como vão ser tratados esses dados. Até porque, e aí outra coisa importante, nós não vamos banir o tratamento de dados, nós vamos banir as relações, sejam elas comerciais ou pelo contrário, vamos ampliando. Então, portanto, Vossa Excelência chega a usar até um termo muito interessante quando nega uma emenda, que fala até para a gente ter cuidado para que o desenvolvimento, que a tecnologia social não seja prejudicada. Eu remeto uma parte da disciplina de um determinado ponto do projeto ao Poder Executivo para que ele possa acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e adequar a disciplina jurídica a essa evolução. O que é importante, eu acho que assim, Vossa Excelência, eu relatei um projeto do governador hoje, do governador Rodrigo Hollenberg, em que um dos pontos é exatamente a disponibilização dessa tecnologia, tratar como tecnologia social. É que a gente, na nossa cabeça, a gente só imagina acesso à tecnologia no aspecto literal, onde alguém manipula alguma ferramenta que foi objeto de desenvolvimento tecnológico. Você materializa isso até num hardware. As pessoas não conseguem entender que, por exemplo, inovação de etapas de procedimentos, de relação, enfim, de uma série de coisas, essas coisas todas são tecnologias. Tá? Portanto, isso é inovação. Então, quando Vossa Excelência faz isso, inclusive a preocupação de aproveitar o contexto dos nobres relatores, na medida que faz isso, inclusive extrapolando as nossas fronteiras. Na hora que trata, no primeiro capítulo, a relação, como isso vai se dar, até porque boa parte das relações, principalmente desse mundo de dados, aliás, boa parte não, eu diria quase que a totalidade, isso termina circulando, até porque os atores desses processos hoje todos são players mundiais. Então, portanto, acho que Vossa Excelência pega bem isso, na medida que trata isso como prestação de serviço. Portanto, esse acolhimento é importante, ou seja, em qualquer natureza, seja numa compra, seja numa aquisição, e até, senador Aloysio, essa é uma coisa que a gente pode utilizar muita coisa para pesquisa, por exemplo, porque você precisa muito ter, às vezes, acesso a esse tipo de base cadastral e tal, e que aí as pessoas entendem que não, claro que nós vamos ter. Se eu posso ter acesso a um cadastro de na nossa área tem um software, senador Luiz, que a gente chama o Minera, que é como a gente faz um processamento, senador Cristóvão, de diversas informações. Então, eu acho que essa proteção é importante, porque nessa mineração aí a gente tem a capacidade de tratar essas questões. Assim como também, eu diria, o que rege o chamado eixo principal desse debate, que é como é que a gente
trata a proteção do indivíduo. Ou seja, aí vem o direito da pessoa, né, essa questão do consentimento ou não, e o meu grau de recurso. Acho que essa é a grande importância que Vossa Excelência adota, porque é o seguinte, não basta eu dizer concordo, eu preciso ter grau de recurso depois, eu posso concordar, e a forma do tratamento, eu acho que essa é a grande essência, a forma como o tratamento foi dado ao dado, né, ele me permitiu exatamente meu grau de recurso, porque senão, não, você concordou, parecendo aquelas coisas do passado que tinha, senador Luiz Guedes, não, transitado em julgado, aí, entendeu? Só que esse transitado em julgado, ele é permanentemente reavaliado na medida que dados, transações são feitas, inclusive, por segundos agora, e não mais, a cada ano, luz, mas assim, de um processo que a gente tem a capacidade de ir convivendo com mudanças, com plataformas tecnológicas, com novos serviços. Então, Vossa Excelência faz de forma muito tranquila o chamado direito à correção e ao bloqueio. Acho que essa que é uma questão que é importante a gente adotar nesse projeto. Eu, infelizmente, não pude participar daquela última audiência por conta da concorrência da CAI. Mas aqui, até na hora que um dos expositores estava falando, eu cheguei a reclamar, ele disse, o senador não concordou e tal, ficou me procurando, tá bom. Não é um problema da discordância. O que eu discordo desses que são provedores ou até, vamos chamar assim, manipuladores no bom sentido, dessa base de dados, é exatamente assim, as pessoas, a minha discordância vai que eles tratam que isso é uma caixa hermética. Não é. Isso é um processo, inclusive, tão aberto que me permite entrar, sair, voltar. Eu não faço atualização de dados é um novo cadastro. Então, isso é um novo cadastro. Se esse sujeito operou isso de forma errada, eu tenho que ter direito a, inclusive, a recorrer, a bloquear, a negar, a pedir, inclusive, o meu direito. A minha, ou seja, essa é uma coisa importante, que foi um dos pontos centrais do Marco Civil da Internet. Eu posso ter, em determinado momento, como os europeus têm discutido hoje, chama-se o meu direito ao esquecimento. Tem hora que eu também tenho que ser esquecido. Eu não posso ser o tempo inteiro só exposto. Então, acho que é importante essa questão. E outra é o regime jurídico para o tratamento de dados. Acho que é uma questão importantíssima. Vossa Excelência, até numa das emendas, trata isso. E tem a questão, senador Cristóvão, que é muito importante aí, como é que nós vamos conviver, senador Randolfo? Nós que discutimos muito o Marco Civil aqui nessa casa, eu fui até o relator, como é que nós vamos conviver com a analogia, com a relação com a legislação, não só o Marco Civil, mas toda a questão do arcabouço jurídico. Por isso que eu acho que é importante a separação que Vossa Excelência faz nesse ponto aqui, quando remete para a CCJ, porque tem um conjunto de leis já em vigor. Isso. Que, portanto, eu vou ter que recorrer a esse... Pronto, eu tenho que recorrer a esse instrumento. Eu não precisaria trazer para esse projeto esse instrumento. Então, portanto, acho que é fundamental que essa questão seja trabalhada. E outra coisa fundamental, senador Gustavo, que eu quero chamar a atenção também, é muito importante, é o regramento das atividades de tratamento de dados. Você regulamentar. O tratamento de dados é hoje uma atividade econômica. Ou seja, é um negócio, vamos chamar assim, é um modelo de negócio. Então, por que isso não pode ser regrado? Eu vi uma reclamação de alguns aqui, mas estamos regrando tudo. Lógico que tem que regrar. Agora, essa informação virou uma mercadoria. Essa informação virou um instrumento capaz de... Isso, quando afeta um direito fundamental, a privacidade, evidentemente, você tem que ter limites. Não é? Exatamente. E aí, senador, é que eu quero entrar numa das questões que eu vou me reservar, inclusive, lá na CAI, que é o seguinte. Esse regramento que Vossa Excelência propõe aí traz uma outra coisa importantíssima para a gente trabalhar nessa chamada tese do encerramento. Eu posso pedir o encerramento de um tipo de tratamento desse, a minha pessoa, ou seja, o meu indivíduo, o meu interesse individual ser bloqueado e tal. Porque, na realidade, a gente se preocupou muito ao longo de todo esse processo, principalmente com o que aconteceu recentemente, os casos do sistema americano, enfim, ou os processos envolvendo Echelon e tal. A gente ficou muito baseado numa lógica de que todo o sistema só estava sendo invadido e que não tinha vazamento de informações pelo método tradicional. Lê do engano. Lê do engano.
Eu diria, inclusive, senador Luiz, a Vossa Excelência, que o maior volume de vazamento de informações não é por invasão de sistema. O maior volume ainda é por vazamento de informações sem nenhum tipo de invasão de sistema. Que é exatamente isso, é esse ponto que Vossa Excelência chama a atenção e que eu quero aqui acentuar, se não me falha a memória, está no capítulo 3º da proposta do senador Vital do Rego, que é exatamente isso, ou seja, esse modelo de negócio permitiu uma transação e, portanto, como é que eu responsabilizo, onde a sua Vossa Excelência toca aí? Como é que eu responsabilizo a pessoa que manipula isso? Porque senão alguém vai, vaza, dá informação, passa. Um cadastro desse saindo dali, simples. Do outro lado, alguém ganha a condição efetiva sem invadir nenhum sistema, de invadir a sua vida. E, portanto, sem a utilização de nenhum hacker, sem a utilização de absolutamente nada. Não precisou o sistema estar em rede. Eu peguei um modelo de negócio e agora, além de vender, aí é usado de má fé, é usado com a intenção de prejudicar, com a intenção de extrair vantagens e, portanto, é um roubo, é um crime. E, como tal, deve ser exatamente jogado para essa questão. E, por último, senador Luiz, eu acho que era fundamental que a gente tivesse também aí a capacidade de entender como nós vamos processar depois essa solicitação do titular, aí na medida que a gente tem no mundo hoje um processo de interconexão e de comunicação que é extremo. Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates envolvendo essa questão de segurança cibernética e tal, e eu tenho levado sempre uma experiência assim muito interessante desse negócio. Aí você pega os casos de invasão, de não sei o quê, o direito, nós estamos perdendo e tal, mas numa simples operação, eu já mostrei a diversas pessoas aqui fatos e dados que a gente só tem a saída do dado das pessoas. Eu até cheguei a brincar, acho que com Vossa Excelência, tem um sujeito na Praça da Sé que entrega uma mídiazinha lá com os dados de todos os políticos do Brasil. Ali. A nossa declaração de imposto de renda, que é pública, ela tem todos os dados nossos, CPF, endereço, nome do pai, da mãe, do filho, do avô, enfim. Então, esses elementos são utilizados hoje num processo de comunicação, de compras, de negócios, de pesquisa, etc. Que tranquilamente você circula a informação sem a necessidade da circulação disso por nenhum meio físico operado por sistemas fechados. Então, na realidade, esse aqui é o processo que a gente precisaria ver como é que a gente trata isso, e aí eu concordo com Vossa Excelência, entender isso como um crime e ver como a gente vai punir a pessoa, a empresa e como eu vou preservar, inclusive, a possibilidade de defesa. Eu estou dando esse dado para Vossa Excelência para ter uma ideia. Eu, outro dia, recebi uma ligação de uma das empresas operadoras de cartão de crédito. O sujeito me ligou dizendo assim, senhor, nós temos aqui uma relação de compras que foi feita pelo senhor. Aí eu falei, eu não fiz compra nenhuma nos últimos 30 dias. Aí o cara foi me dando a relação de compras. Cai de empresa no mundo afora. Então, assim... Não. Há muito tempo atrás eu tinha feito uma compra, há um tempo atrás eu tinha feito a compra em uma companhia aérea. Quando você faz uma compra dessa, Luiz, por telefone, ou você faz pela internet, você não disponibiliza a sua senha do cartão de crédito, mas você disponibiliza seus dados todos em um chamado númerozinho, que é o chamado número de segurança. Então, se alguém vaza esse cadastro sem nenhum tipo de invasão, né, esse cadastro seu passa a constar na mão de todo mundo, basta você pegar aquela folha de rosto que é preenchida, que fica depositada, o arquivo lá. Se essa folha sair para qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo, alguém com uma folha dessa compra em qualquer lugar. E seu cartão autoriza, sem nenhum problema. O sujeito saiu comprando da Lufthansa, da Emirates, da Harrison, aí dá um bocado de espalhado pelo mundo inteiro. Para minha sorte, eu tinha pedido até, em torno de uma semana antes, eu tinha pedido para trocar meu cartão, que estava com problema, o meu chip. Então, terminou essas compras, o cartão me consultou porque eu tinha pedido a troca do meu cartão. Então, assim, não houve nenhum tipo de vazamento por invasão de sistema.
houve vazamento de informações cadastrais. Portanto, é essa questão que é importante aqui para você se permitir exatamente. Agora, a quem punir? Se eu pegar o telefone, senador Luiz, e ligar para essa empresa que eu comprei, o cara vai me dizer, não é responsabilidade minha. Eu, inclusive, fiz uma notificação judicial, procurei a Polícia Federal, fiz uma notificação também ao cartão de crédito, porque o cartão de crédito, quando você liga, eles dizem, nossa parte já fizemos, cancelamos a sua conta. Sim, mas eu não quero cancelar a conta, eu quero pegar o cara que roubou isso, pô. Outra, eu fiz uma transação dessa com a TAM, senador Luiz. A pessoa invadiu minha base de dados aqui, ou seja, pegou meu cadastro de compra de passagem, daqui do Congresso Nacional, e fez uma barbaridade. Eu liguei para a TAM, a menina disse, olha, tudo bem, nós vamos cancelar. Disse, não, estou facinho, não cancele não, deixa o sujeito viajar, vá, deixa o sujeito viajar, deixa. Aí eu fui de novo na polícia lá em Salvador, na Polícia Civil, fui na Polícia Federal e pedi para simplesmente acompanhar a viagem dessa figura. A pessoa comprou uma passagem para sair de São Luís, fazendo escala no Rio de Janeiro e ir até Foz do Iguaçu. E a polícia foi acompanhando, quando chegou no Rio de Janeiro, essa pessoa não desceu, os caras me comunicaram, senador, a figura está dentro do avião, significa dizer que ela vai até Foz do Iguaçu. Quando chegou em Foz do Iguaçu, a polícia chegou na porta do avião e disse, fulano de tal, se apresente aqui. Cadê que se apresentou? Aí a Polícia Federal disse, não vai descer ninguém do avião enquanto essa figura aqui não se apresentar. Aí nós fomos descobrindo, o pessoal conseguiu rastrear, ou seja, minhas informações cadastrais, minhas informações foram parar numa agência de viagem, em outro estado, e essa agência de viagem estava fazendo barbaridade com exatamente os meus números do cartão de crédito. Não houve nenhuma invasão desse sistema, houve vazamento desse novo modelo de negócio, chamado cadastro. Aí é por isso que eu quero tocar nesse ponto, que eu digo assim, bom, aí assim, imagine isso deve estar acontecendo com milhares e milhares de pessoas todos os dias. E para encerrar aqui, senador Luiz, eu conversei com o Senado a semana passada, eu estou trazendo um conjunto de números. Toda vez que eu recebo uma ligação de um negócio desse, eu anoto um número, pego e tal, e estou pedindo ao Senado para entrar. Já estou com quase 14 números de figuras que ligam para mim, dizem, não sei o que, tem uma promoção, tem não sei o que e tal, aí ligam para o meu telefone, minha mulher manda para o meu e-mail, tal. Então, uma rede de sistemas para ir pegando dados. E a gente tem que se habituar a isso. Eu preciso de garantir. Aí eu pergunto, o cidadão comum recorre a quem? Eu fiz esse processo, estou fazendo aqui agora com o Senado, pedindo para que a Procuradoria faça isso. Então, ou seja, como é que a gente garante isso, entendeu, Randolfo? Que você tem mecanismos de defesa. Todo dia um cidadão, não é só aquele trote aqui que os senadores receberam aqui, que o filho de Renan estava em apuros e precisava de um dinheiro, a senadora Amélia, coitada, caiu nesse conto do vigário. Mas não é só isso, é bobagem. E são ligações, pode olhar, geralmente as ligações vêm de locais onde tem call center. Os caras são tão espertos que escolhem, inclusive, usar o DDD onde você tem call center. Que geralmente esses call centers no Brasil estão localizados em regiões onde tem facilidades e tal. Então você identifica, permite o cara saber que está aí, o cara pensa que está recebendo de um call center. Por isso que as instituições bancárias, enfim, outras, sempre dão um aviso, não atenda a ligação, não. Então, assim, como é que a gente se defende disso? Essa forma de vazar essas questões e tal. Então, portanto, são esses mecanismos que, de certa forma, na hora que Vossa Excelência trata disso, principalmente no meu grau de recurso para eu negar, bloquear esse cadastro, mas eu preciso também chegar. Então, não basta, por exemplo, um ATAM virar para mim e dizer assim, não, a pessoa não vai viajar, eu não quero isso. Preciso descobrir como é que alguém chegou à minha base de dados e vazou minha base de dados. Eu não quero que anule a minha passagem só. Exatamente. Como é que esse processo vai se dar para você ter um grau de certeza de que o cidadão vai ter. E outra, senador Luiz, é que a própria empresa, além do cidadão atingido, a empresa também tem que recorrer para que seja apurado. Porque senão você perde a credibilidade do ponto de vista da prestação do serviço. Estou falando em relação à empresa. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante a gente tentar trabalhar com o chamado mecanismo de proteção para que o meu dado pessoal não seja vazado e a gente não fique toda vez nesse processo. Aí fica todo mundo achando que é invasão do sistema e não é.
ela é, na realidade, uma manipulação ou má-fé na utilização dos dados das pessoas nesse novo modelo de negócio, que é vender informação cadastrais. Obrigado, senador. Eu espero que isso tenha sido transmitido pela televisão como um grande alerta a cada um dos compradores por esse meio. Senador Lazier pediu a palavra. Só na palavra do Walter, se você puder, Walter, que o senador falou, a televisão assistiu. Queria só que você... O que aconteceu com o cara quando a polícia pegou ele lá no avião? Isso é importante para o ouvinte. Não, pegou, o pessoal está... Processo, uma série de coisas contra ele. A minha, efetivamente, foi devolvida, inclusive, os meus recursos, apesar dele ter voado. Eu pagando a passagem para esse sujeito sair de São Luís para ir até Foz do Iguaçu. Mas o processo continua. E aí a polícia está, inclusive, fez uma notificação para a empresa TAM, para descobrir exatamente dentro de seus quadros. O processo continua lá. Quem é que vazou essa informação para favorecer exatamente esse tipo de manipulação. Por mim, a melhor punição para esse cara, sabe qual é? Divulgar a conta dele com a senha, com tudo. Que cada um faça com ele o que ele fez com os outros. Senador Lazier. Senador Cristóvão, também para cumprimentar o senador Aloísio, que com as emendas propostas aprimorou bastante o projeto do senador Valadares. O importante é que esse projeto interessa a todo mundo. Interessa a todos nós que estamos aqui nesta sala, que estamos em Brasília, que estamos no Brasil inteiro, porque é proteção dos nossos dados pessoais. É proteção de intimidade, de vida privada, de honra, de imagem. Então, nós estamos de parabéns com esta lei. E me chama a atenção a flexibilidade na aplicação das penas, o que me parece interessante também, porque vai permitir lá adiante ao julgador avaliar esses pontos que estão aqui no artigo 32, a gravidade da infração, a boa-fé do infrator, a vantagem auferida pelo infrator, a situação econômica do infrator. Esse dado é muito interessante porque hoje em dia, quando no direito penal se julgam injúria, calúnia, difamação, muitas vezes há uma avaliação do juiz que não condiz, ultrapassa em muito a condição do infrator, liquida com a vida financeira, econômica do infrator. Aqui, aquele que for julgar lá adiante vai avaliar a condição econômica do infrator, a reincidência, grau da lesão, cooperação no infrator, etc. Então, é um projeto de lei muito interessante, inteligente, moderno, e vamos esperar que ele vá adiante. Né? Obrigado. Obrigado, senador Lazier. Bem, terminado, já não mais em discussão, a matéria está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Está aprovado. Passamos agora... Eu iria pronunciar antes, mas eu concordava 100%, eu só queria ter registrado. Primeiro, minha concordância, que eu tinha que me ausentar rapidamente com o projeto anterior que o Randolph colocou sobre os selos, né? Ficasse registrado em ata, porque eu estava momentaneamente ausente. E a minha concordância com esse projeto altamente relevante do senador Aloísio, até por fatos como relatado aqui pelo senador Walter e muitos outros. Então, não adianta mais ficar falando aqui. Então, eu acho, Walter, que nós temos que acompanhá-lo nas outras comissões para garantir o aprofundamento dessa discussão. Exatamente, eu estou lá na CA e outros, porque ele é muito importante. Quero parabenizar o senador Aloísio pela competência e pelo trabalho feito. Muito obrigado. A mesa também parabeniza o senador pelo detalhe, o cuidado e um parecer num assunto tão complexo e que vai continuar por muitos anos aí no futuro, porque alguns dizem até que não vai adiantar querer defender a privacidade daqui a alguns anos mais, que é uma luta impossível diante das diversas formas de espionagem generalizada que o mundo dispõe hoje. Se me permite, senador, eu penso que, agradeço o elogio de Vossa Excelência, eu penso que simples fato de se exigir a autorização, uma autorização inequívoca para o armazenamento, o tratamento, a utilização dos dados, já é uma, digamos assim, uma espada de Damocles. Se não for uma autorização clara, específica, irrevogável, como é,
como está sendo proposta, isso já, por si só, já é um fator de intimidação, de impulsos, digamos, ilegítimos, de ação ilegítima de pessoas que manipulam esses dados. Embora reconheça que seja muito difícil a gente conseguir criar uma barreira intransponível. Obrigado. O projeto está aprovado com acolhimento das emendas número 2, 6, 8, 9, 10, 11, não acolhimento da 13, acolhimento ainda da 16, 20, 22, 26 e 29, e rejeição das demais emendas nos termos do substitutivo a seguir e nos termos do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal pela declaração de prejudicialidade de projeto de lei do Senado 131/2014 e projeto de lei do Senado número 181/2014. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente.